Prefeito de Campos é um oferecimento. UENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 7h35 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Na segunda entrevista com o prefeito de Campos, Rafael Diniz, candidato à reeleição pelo Cidadania, hoje no programa. Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aldir, bom dia, Arnaldo, um prazer estar com vocês nessa manhã, né, de quarta-feira. Prazer muito grande estar participando mais uma vez do programa Folha no Ar, né, nessa oportunidade que a gente, enquanto candidato, tem de apresentar as nossas propostas, debater, responder, nesse importante momento, né, que é o processo eleitoral da nossa cidade. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, e obviamente um bom dia a todos os ouvintes do Folha, da Rádio Folha, né, e também a todos aqueles que nos assistem nesse novo momento que a gente vive, né, desses programas feitos pela internet também. Então, é um prazer estar participando. Um bom dia para todo mundo. Rafael, como você colocou, nós estamos num momento de eleição, já agora há 11 dias das urnas das eleições municipais, mas o mundo todo está de olho em outra eleição que a gente comentou no bloco anterior, né, que é a eleição dos Estados Unidos, ainda indefinida, resultado ainda indefinido. Aí, quem vai ser vencedor será o Donald Trump, candidato à reeleição, ou o candidato democrata Joe Biden. Eu queria saber a sua opinião, as suas impressões sobre essa eleição, antes da gente entrar basicamente na questão municipal, a sua opinião e a sua impressão sobre a eleição e sobre os possíveis resultados. O que mudaria para o mundo com a eleição do Trump ou da eleição do Biden? Olha, Arnaldo, primeiro a gente tem que entender, né, muitas das vezes o cidadão, né, na nossa cidade, né, ou no próprio cidadão brasileiro, ele quer se afastar um pouco desse debate, mas é importante a gente entender que uma eleição nos Estados Unidos representa reflexo em todo o mundo, né? Então a gente tem que estar acompanhando de perto essa questão. Eu ontem, né, quando eu fui fechar o olho, era lá para quase, como eu falei aqui com vocês antes, né, 1h30, 2h da manhã. Hoje a primeira coisa que eu fiz ao abrir, né, os olhos foi já entrar no celular, como de hábito, para poder ver como é que já estava. A gente está vendo aquela disputa acirrada, e a gente entender a importância, né, desse debate para o mundo como um todo, né? Afeta com certeza o nosso país, uma eleição que para muitos poderia já estar desenhada. A gente vê que não está, muita coisa pode acontecer. Estados, né, que já consideravam vitória de Trump, não está acontecendo, né? Outros estados que consideravam a vitória de Biden também não está acontecendo. Um fenômeno que está mostrando muito, né, é a pesquisa, que geralmente apontavam o resultado e muitas delas não estão cumprindo ou não está acontecendo o que elas apontaram. Isso é um fenômeno que vem acontecendo recentemente, né, no mundo como um todo, e está provado mais uma vez nas eleições norte-americanas. Ao início do programa, você fez uma menção muito importante quando o presidente dos Estados Unidos, ele cita que ele já ganhou, né, ao mesmo tempo vai contestar o processo eleitoral. Será que realmente ele já ganhou? Suscita com certeza essa dúvida. Quando ele faz uma afirmação como essa, me lembra muito o Antony Garotinho, né? Ganhou e vai contestar, a gente não sabe nem, está impugnado, não está, a gente não sabe nem o que acontece lá também, o que infelizmente acontece muito na nossa cidade. Mas voltando para o tema das eleições norte-americanas, né, acho que a democracia tem que ser cumprida, o direito à escolha do voto, né, mas está muito acirrado ainda, e nesse complexo, como o Aldir falou também no início da entrevista aqui, do bate-papo do programa de vocês, um processo eleitoral muito complexo, não é, né, fácil de se compreender como o nosso. Tudo pode acontecer. Obviamente que o eleitor americano está tendo a oportunidade de dizer o que ele quer, se é continuar ou voltar para o modelo do Partido Democrata. De qualquer forma, a gente está acompanhando de perto. E o que me marca muito, sim, sem dúvida nenhuma, é o fato das pesquisas, de algumas pesquisas, terem mostrado um possível resultado que não vem acontecendo. É aguardar para ver. Rafael, até um pouco antes de entrar exatamente na parte econômica, pegando esse gancho dessa sua última resposta, você vê paralelo com a questão das pesquisas aqui em Campos, porque a pesquisa Paraná, né, da semana passada
coloca você em um pelotão ali um pouco mais abaixo, um pouco mais distante dos dois primeiros colocados. Você vê algum paralelo nesse quesito? Olha, Aldir, o que a gente vem acompanhando nas últimas eleições, agora falando a nível de Brasil, né, sejam elas municipais em 2016 mesmo, como também as eleições, né, em 2018, né, uma mudança muitas das vezes por completo daquilo que a pesquisa apontava e do que efetivamente aconteceu quando as urnas são abertas, né? Eu poderia falar isso, né, simplesmente por ter outras experiências como exemplo, mas não, eu sou experiência viva, né, dessa questão. Em 2016, muitos nos diziam que nós chegaríamos ao segundo turno. Depois as pesquisas apontavam até sim o segundo turno e a gente o segundo turno, quando a gente vem e ganha a eleição no primeiro turno. E eu acho que isso sim vai acontecer na nossa cidade. Existe um percentual da população que está silencioso, né, um percentual que não está se manifestando, que se mostra hoje pela própria pesquisa como indecisa, né, mas é sim um voto que vai aparecer na hora. Então, muita coisa pode acontecer, eu tenho dúvida nenhuma. Restam 12 dias para o processo eleitoral. Quem conhece um pouco de campanha, quem conhece um pouco do processo eleitoral da política, sabe que muita coisa tende a acontecer e pode acontecer nesses 12 dias. E, como eu sempre digo, né, eleição é trabalho e voto é na urna. Até dia 15 a gente vai estar trabalhando muito para que a gente possa estar no segundo turno, e acredito muito que estaremos no segundo turno. Mas digo, né, pesquisa aponta e no final o que mostra mesmo o resultado é trabalho, a gente tem trabalhado muito. Por isso que a gente faz essa comparação, como você me perguntou, entre as pesquisas, as eleições norte-americanas e o que vem acontecendo no nosso município. Rafael, eu vou deixar para a gente explorar um pouco mais sobre pesquisas no próximo bloco, assim como debates, né, dentro do nosso cronograma aqui, e vamos abordar agora a questão econômica, né, que é uma questão que é muito pertinente para essa discussão, e você, como candidato à reeleição, sempre tem colocado que conhece a máquina como ninguém. No primeiro bate-papo do Folha no Ar, dessas 2 rodadas de entrevistas de candidatos a prefeito, né, que eu não participei, tinha passado por um procedimento, mas você e o Aloysio conversaram sobre essa questão econômica, junto com o Cláudio Nogueira, e logo depois o Ricardo André escreveu um artigo, o Ricardo André Vasconcelos, jornalista, conceituado jornalista, ele escreveu um artigo falando sobre o orçamento do ano que vem, que seja quem for o gestor, vai encarar um déficit de 17 milhões mensal já no primeiro ano desse novo mandato. Hoje, você tem administrado a cidade com déficit de quanto? E como administrar essa cidade com esse déficit de 17 milhões mês? Bom, Arnaldo, primeiro a gente tem que começar a desmistificar, né, algumas colocações, inclusive dos candidatos a prefeito que nós estamos enfrentando nesse processo eleitoral. Eu digo isso, né, porque é o processo eleitoral, o momento dos embates, o momento dos debates. Infelizmente, muitos candidatos, aí eu quero citar pessoalmente, né, nominalmente, o candidato Vladimir Garotinho, o candidato Caio Viana, estão fugindo do debate. Até o Bruno Calil, né, que tem a frase do chama o doutor, estou chamando ele para o debate, ele não aparece, a gente lamenta, né, mas a gente precisa citar, né, esses nomes que fogem do debate, e o momento é esse, a gente poder debater. Já que não aparece, a gente precisa desmistificar algumas frases. Primeiro, porque vou fazer. Como fazer? Como fazer? Porque eu vou buscar dinheiro novo. Que dinheiro novo? Onde está esse dinheiro novo? E qual é a forma exata para você poder atrair esse dinheiro novo que não seja o que a gente já veio fazendo? Uma outra coisa também, o candidato Vladimir tem dito isso, né? Com 1.800.000 dá para administrar a sua cidade. Como demonstra o completo despreparo, né, o desconhecimento dos números. A gente vai entrar nesses números, aí eu começo a responder a sua pergunta, mas antes de mais nada ele precisa lembrar que a mãe dele com 2.700 deixou muito problema e não resolveu muito problema, imagina com 1.800, já que a formação política dele é a mesma, é do desperdício do dinheiro público. Bom, Campos hoje vive uma realidade financeira que nós devemos estar alcançando esse ano de 2020, um orçamento, executando esse ano um orçamento de 1 bi e 700. Né? A gente executou no primeiro ano do nosso governo 1.600, 100 milhões a menos. Em 2018 a gente executou 2, né? Em 2019 volta a cair para 900 e, repito, 2020 a gente deve estar executando 1.700. Né? Lembrando que a folha do município de Campos, dos servidores efetivos, nos custa, né, 1 bi e 100, né, só com a folha, ou seja, o resto é para poder administrar a cidade como um todo. Por experiência própria, administrando a cidade, né, por isso que eu digo que a gente conhece os números e a máquina administrativa
e a condição financeira de Campos hoje, como nenhum outro candidato, no ano de 2018, quando nós executamos um orçamento de 2 bi, que a gente viveu o melhor momento do nosso governo, orçamentariamente falando, financeiramente falando, e ainda assim não foi um ano fácil. Por quê? Porque você consegue manter as principais contas rigorosamente em dia. A gente está falando do servidor, a gente está falando do RPA, a gente está falando dos hospitais contratualizados, das principais contas do nosso município, mas ainda restam outras contas e o principal, com capacidade de investimento zero para a nossa cidade. Então a gente precisa entender que hoje o município, para viver minimamente, precisa de 2 bi. Daí os esforços enormes para conseguirmos sobreviver, como o Ricardo colocou no seu artigo, o Ricardo Vasconcelos colocou no seu artigo, com 1.7 bi, que deve ser a próxima receita do ano que vem. Tem economista defendendo que pode ser, inclusive, menos que isso. Essa é a dificuldade, o déficit nosso. É esse, se você pensar numa necessidade de 2, estamos executando 700, nos está faltando pelo menos quase 300 no ano, que dificulta, com certeza, a administração da cidade e que nos obriga a tomar medidas duras. Essas são as medidas que a gente vem tomando ao longo do nosso governo. A gente não quer tomar medidas duras, mas a gente precisa tomar. Acho que o papel do gestor é esse. O papel do gestor é ter coragem de tomar as medidas para arrumar uma casa que nós encontramos bagunçada, mas mais que isso, para mantermos uma cidade viva, atendendo minimamente às necessidades da população. Essa é a grande dificuldade que a gente vive enquanto prefeito, né? Que os próximos prefeitos vão viver, né? Não apenas no próximo mandato, mas lá na frente também. A gente precisa entender, enquanto cidadão de Campos, que Campos não tem mais o dinheiro que tinha antes. Campos, em 2014, chegou a ter 1,3 bilhão de royalties, né? Se a gente tiver esse ano 310, é muito, né? Essa deve ser a projeção. Nós tivemos 30 milhões de royalties no mês de outubro agora, e a projeção é que já caia no próximo mês, nesse mês de novembro, ou seja, uma variável, né, inconstante. Essa inconstante não nos permite fazer planejamento a médio e longo prazo. Administrar Campos é você ser obrigado a fechar o dia com uma conta e amanhecer o dia com outra conta, porque você tem as incertezas do que realmente você vai estar arrecadando e recebendo para poder administrar a nossa cidade. Por isso que a gente vem trabalhando muito, Arnaldo, né, para poder gerar mais recursos na nossa cidade, né? Se tem alguém falando, não, porque eu vou, a gente já vem fazendo, a gente já aumentou a arrecadação própria do município em 100 milhões de reais, né? Por exemplo, eu dou o exemplo da dívida ativa. A gente aumentou a arrecadação da dívida ativa em 114% do que realizavam antes. Esse é um caminho para aumentar a nossa arrecadação. Um outro caminho é buscar recursos em Brasília. Nosso governo já conseguiu conseguir em Brasília 175 milhões de reais, quase 10 vezes mais que o outro governo conseguiu com o dobro do tempo. Eles tiveram 8 anos, nós tivemos até agora 3 anos e 10 meses, e já conseguimos quase que 10 vezes mais recursos em Brasília que eles, ou seja, a gente vem aumentando a nossa arrecadação para poder enfrentar essa grave crise financeira. Mas esse sim é o grande desafio. Sair prometendo aquilo que não é possível, a gente tem que desconfiar de imediato desse candidato, porque quem diz hoje que dá para administrar com facilidade a nossa cidade com 1,8 bi não conhece nada das contas públicas, não conhece nada de números públicos. Rafael, uma coisa que sempre volta no debate com os candidatos, com todos os candidatos, é a questão dos programas sociais. No painel, né, promovido pela Folha, que ouviu vários especialistas de várias áreas, os programas sociais foram colocados como uma dificuldade grande de retomada pelo orçamento do município, menos o restaurante popular, que seria mais viável de se voltar em um primeiro momento. Você acha que é viável voltar, pelo menos o restaurante popular, nessa conjuntura para o próximo ano, caso você seja eleito, e os demais programas? Aldir, primeiro, né, a gente não pode ficar, como você bem colocou, esse levantamento que a Folha fez, ouvindo vários especialistas de diversas áreas, inclusive do setor produtivo das universidades, né, demonstrou muito bem isso. Sair prometendo hoje, com a dificuldade financeira que a gente enfrenta, está enganando a população. Isso eu não vou fazer, né? Retomar os programas sociais não será possível de imediato, muito pelo contrário, pela dificuldade financeira que a gente vive. O trabalho do prefeito é continuar mantendo a folha do servidor em dia.
Esse é o grande desafio. E depois, manter os serviços em dia acontecendo para poder prestar e garantir esses serviços à nossa população. Sem dúvida nenhuma, há uma diferença entre eles, especialmente uma diferença financeira. Há sim essa ideia de que o restaurante popular é mais possível que os outros, mas a gente precisa entender porque a conta vai bater no final do mês. Uma conta que gira entre 250 a 300 mil mês, que era o último contrato praticado com o restaurante popular, por mais que possa parecer, né, para o cidadão uma conta baixa, mas no final você precisa achar esse recurso para poder pagar. Quando a gente suspende o restaurante popular no ano de 2017, a gente precisa fazer um retrospecto. Primeiro, né, que esse restaurante foi municipalizado no ano de eleição, né, no ano de 2016. Não tinha nada que o governo municipal queria assumir um serviço como esse, sabendo da dificuldade financeira que já enfrentávamos lá atrás. Inclusive, o outro governo pegou empréstimo. Como é que mantém um serviço que custa e ainda assim pega o empréstimo? Mostra a completa falta de responsabilidade e a busca apenas pelo voto de forma irresponsável. Quando a gente assume, numa grave crise financeira, a gente ainda mantém por alguns meses o restaurante popular, até que a gente entende que não haveria recurso para poder mantê-lo. Daí a suspensão. Ao longo do nosso mandato, nós tentamos por diversas vezes, numa parceria com o governo estadual, até porque aquele espaço é um espaço do governo estadual, a gente assinar um contrato para poder prorrogar, na verdade, manter o contrato prorrogando, para poder continuar atendendo em parceria com o Estado. Não houve interesse naquele momento por parte do governo do Estado, que dificultou a gente poder retomar, né? E hoje, como é que eu acredito nesse modelo? Acredito através de uma parceria público-privada, né? A gente garantir um dinheiro, né, um recurso fora do recurso público, um dinheiro privado, para que a gente possa manter esse serviço e não ficar naquela instabilidade. De repente, a gente retoma hoje, consegue pagar um mês, consegue pagar o segundo mês, mas não consegue pagar o terceiro mês, aí é obrigado a suspender novamente o programa. Por isso que é importante a gente encontrar uma fórmula sustentável. A fórmula que eu encontro é uma parceria público-privada para a gente poder retomar o restaurante popular. Essa é a única alternativa que hoje eu vejo. Por quê? Porque quando a gente vai para o dinheiro que é público, né, você precisa fazer conta no final do mês. Teve uma opção que a nossa gestão fez, por mais que a gente entenda a importância de um restaurante popular, né, eu precisava manter o pagamento de instituições filantrópicas como a APOI, a PAI, a PAP, tantas outras que prestam serviço, Irmãos da Solidariedade, tantas outras que prestam um serviço essencial para a nossa cidade, e nós priorizamos o pagamento, o repasse a essas instituições, né? Essas instituições reconhecem o compromisso do nosso governo com elas, nós não reduzimos o repasse a essas instituições, muito pelo contrário, a gente vem mantendo o pagamento dessas instituições, entendendo a importância que eles prestam. Aí eu dou um exemplo, ser prefeito de Campos hoje, é exatamente isso. É você fazer escolhas, tomar decisão difícil. E quando você faz uma escolha, necessariamente você abre mão de outra coisa. Essa é a missão do prefeito hoje. Você escolher uma coisa significa necessariamente deixar de escolher outra coisa, por mais que as duas sejam importantíssimas. A alternativa que eu vejo para o restaurante popular é uma parceria público-privada. Rafael, você citou que hoje prometer a retomada de programas sociais seria enganar a população. Enquanto candidato em 2016, você, vereador, prometeu a manutenção desses programas, tanto a passagem social como o cheque cidadão, entre outros programas sociais geridos pelo município. Hoje, olhando à luz do passado, essa acusação que vários adversários te fazem sobre a questão de estelionato eleitoral, como você responderia olhando o candidato Rafael de 2020 e o candidato Rafael de 2016? Eu venho tratando desse assunto ao longo da nossa campanha, Arnaldo, é muito pertinente, né, a sua pergunta. Em 2016, né, uma certeza que eu posso dar para o nosso cidadão, que tudo que eu te fiz pensar, né, me voltando agora, me dirigindo ao cidadão, à cidadã campista, tudo que eu te fiz pensar, tudo que eu te fiz imaginar, tudo que eu te fiz até sonhar, não foi da boca para fora. Eu, antes de mais nada, eu imaginei, eu pensei, eu sonhei. Quando eu fui às ruas, direto ou indiretamente até a sua casa, até você, eu achava que aquilo realmente era possível. Nós vivíamos numa cidade com um orçamento de quase 3 bilhões, a gente acreditava que pudesse ter os 2 bi, infelizmente no primeiro ano já tivemos de cara 1 bi 600, ou seja, metade do recurso. Aí eu pergunto para o cidadão, imagina você em casa, está habituado com um salário e paga suas contas com aquele salário. Da noite para o dia o seu salário cai pela metade, você consegue manter as suas contas, as mesmas contas com o salário pela metade? Nenhum cidadão consegue, nenhuma cidadã, nenhum chefe, nenhuma chefe de família consegue. A mesma coisa aconteceu com a prefeitura. Sim,
assumir compromissos que eu achava que eram possíveis, mas quando a gente entra na prefeitura, a gente até tenta mantê-los, a gente manteve esses programas sociais por alguns meses, ao tempo que a gente descobre que não seria mais possível mantê-los pela condição financeira, quando a gente vai decidir de forma responsável, não por vontade, mas sim por necessidade, suspender. Hoje não, né? Antes os números eram maquiados, antes o cidadão não tinha as informações corretas sobre o município. Eu, enquanto vereador, e vocês, enquanto Grupo Folha, acompanhava de perto o trabalho da Câmara Municipal, como sempre fizeram um trabalho responsável e isento. Vocês viram quantos pedidos de informação eu fazia enquanto vereador e todos eles eram negados, ou seja, a gente buscava ter informações do que realmente acontecia com a máquina pública no então governo lá atrás e nos negava essas informações, sem falar que Campos era considerado uma das cidades menos transparentes do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Campos chegou a ocupar a posição 83ª, posição 83 em transparência. Hoje Campos já trabalha entre as 3 cidades mais transparentes do estado do Rio de Janeiro, ou seja, a gente não sabia efetivamente o que acontecia. Hoje não. Hoje Campos é uma das 3 cidades mais transparentes do estado do Rio de Janeiro. O cidadão sabe o que realmente acontece com a nossa cidade, a Câmara Municipal sabe o que realmente acontece com a nossa cidade, as nossas contas estão aprovadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas, até agora todas as nossas contas que foram votadas e apreciadas pelo Tribunal. Então a gente consegue hoje entender o que realmente acontece com a máquina administrativa, por isso que eu afirmo que eu sou sim um candidato que mais conhece da máquina e que mais conhece da realidade. Hoje, conhecendo a máquina e conhecendo a realidade, eu não posso prometer aquilo que eu já sei que não será possível. Pelo simples fato de daqui a 12 dias a gente estará enfrentando as urnas, prometer para prometer só para ter o voto, eu não posso ter essa irresponsabilidade. Lá atrás a gente achava que era possível e quando a gente entra, a gente vê que não é possível. Hoje não. Hoje eu sei o que é possível e o que não é possível, por isso não sair prometendo simplesmente para ter o voto, muito pelo contrário. A gente tem que estar passando para o nosso cidadão, para a nossa cidadã, a realidade que a gente vem enfrentando, os desafios que a gente já vem vencendo e por que a gente quer continuar para continuar vencendo esses desafios sem falsa promessa. Prefeito, é só informar aqui que lá nas redes sociais, Arnaldo e da Aldi, tá, o pessoal tá, como a Luísa fala aqui, uma briga de foice do escuro. Mas a hora que tiver alguma pergunta interessante, naturalmente será repassada ao prefeito e o que tiver de ofensa, naturalmente... Essa briga de foice no escuro, Cláudio, a gente lamenta, né, por óbvio, mas é igual faz futebol. Parte. Faz parte. Futebol, é do jogo, né? Eu não faço política agredindo nem ofendendo ninguém, mas se o candidato Vladimir tivesse a coragem de debater comigo, a gente estaria resolvendo muito essa questão. O problema é que ele foge do debate e bota as pessoas para ficar atacando, né? Então, eu acho que se ele enfrentasse o debate de forma corajosa e responsável, a gente estaria evitando, como você bem colocou aí, no linguajar muito nosso campista, essa briga de foice. Ali tem para todos os lados, né? E que naturalmente são ponderados aqui pelo regulamento da nossa página, né? Tendo ofensa, naturalmente é excluído. Prefeito, a pergunta é, nessa questão da economia, sobre os painéis que o Aloysio fez, que o Grupo Folha fez, né, e foram muitos, foram 34 pessoas ouvidas de várias, como disse o Aldir, o Arnaldo, né, vários segmentos. Cita-se 1,7 de arrecadação para ano que vem e logo de imediato 1,1 de folha de pagamento. Trazendo essa coisa para hoje, nós temos a folha de pagamento, né, temos uma arrecadação também em queda e tem a folha pendente de RPA, por exemplo, tem de DAS também. Nessa conjuntura atual, dá para resolver e zerar no seu governo, né, essa questão da folha de pagamento dos RPAs? Cláudio, a sua pergunta é muito pertinente, né? Esse é um grande desafio que a gente vem enfrentando e que qualquer prefeito vai ter, que a gente vai continuar tendo quando continuarmos. Acredito muito que vamos continuar como prefeito da nossa cidade e administrar com pouco recurso, né? Tendo que garantir o pagamento dos trabalhadores, especialmente dos nossos RPAs, né? A gente vem trabalhando ao máximo, buscando recurso federal para poder quitar essa folha. A gente vem avançando na educação, a gente vem avançando na saúde, espera avançar
nas outras pastas, que corresponde a um valor muito menor perto da pasta da saúde e da educação. Sem dúvida nenhuma, é um grande desafio. Por isso que eu não estou aqui hoje prometendo resolver tudo da noite para o dia. Não será possível resolver de imediato. A gente vai estar trabalhando para poder resolver de imediato, como você colocou. Se você tem uma folha de 1,700, se você tem uma receita de 1,700, e você tem uma folha sem contar com o RPA só de 1,100, e você ainda tem que manter todos os outros serviços na cidade, olha a dificuldade que é manter essa cidade funcionando, inclusive com todos os pagamentos em dia. A minha mensagem para o trabalhador de RPA, primeiro é em defesa do RPA, para mostrar para a população que muita gente acha que RPA não é importante, que RPA é indicação política. Bom, RPA é necessário. Ah, não, porque tem muito RPA, falta trabalhador ainda para poder atender todas as necessidades da nossa cidade. Pergunta para um diretor de escola, para uma diretora de escola, se não queria ter mais trabalhadores nesse regime, né, atendendo seja a limpeza ou a vigia da escola. Obviamente que eles vão dizer que precisariam de mais. A mesma coisa para o chefe de um BS, mesma coisa para um diretor de hospital. Então, desmistificar essas falácias de que são trabalhadores desnecessários e que tem um número excessivo. Mentira, muito pelo contrário, são completamente necessários. A máquina não funciona sem eles, a prefeitura não funciona, os serviços não são prestados sem eles e, obviamente, se fosse possível, teríamos mais, sem dúvida nenhuma, por necessidade. Mas como não é possível, a gente reduz ao máximo para poder adaptar essa realidade à questão financeira do nosso município. Quando a gente não realiza o pagamento, não é porque a gente não quer, muito pelo contrário, é porque nos falta recurso para poder fazer, mas o RPA sabe que de imediato, quando a gente tem recurso, como eu venho fazendo na saúde, na educação, e quando eu posso, eu faço nas outras pastas, a gente realiza o pagamento de imediato. Sair prometendo, se a gente ganhar a eleição, o RPA vai estar pago imediatamente. Não podemos prometer isso, que é o compromisso que eu assumo. Se a gente puder pagar amanhã, nós tivermos recurso para poder pagar amanhã, a gente vai pagar amanhã. Sem dúvida nenhuma, o meu trabalho é diário para poder garantir o pagamento desse trabalhador tão importante para o município de Campos. Rafael, você citou aí essa questão de RPA, a gente vai concluir esse bloco falando sobre isso, acredito, porque uma crítica que tem sido constante dos seus adversários é com relação ao número de RPAs. Já citaram aqui, Beethoven citou aqui, por exemplo, 9 mil, atribuiu a informação, então candidato Beethoven, hoje não mais, atribuiu a informação em off ao vereador Jorginho Virgílio, que depois ao Aloysio negou essa informação. Já teve candidato aqui falando em 6 mil, mas diz que falta transparência, além dessa crítica que você mesmo já levantou, que alguns fazem, de ser cabide de emprego, de indicação política, de que falta transparência nesse número, de quantos RPAs são. Então você, como prefeito, melhor do que ninguém, pode responder essa dúvida dos outros candidatos. Quantos são os RPAs e qual o valor dessa dívida que fica para o próximo? Vamos lá, hoje, né, a gente tem que entender que estamos no ano eleitoral, então a gente não está admitindo nenhum RPA, né? Isso é importante a gente deixar claro, que já aconteceu lá atrás, não há essa admissão de RPA, porque estamos num período eleitoral, varia, obviamente que dependendo quando não estamos em ano eleitoral, varia quando depende da demanda, às vezes você tem, por exemplo, uma campanha de vacinação que você precisa fazer, aí você precisa gerar um pouco mais de contratação para poder atender essa demanda. Lá atrás, quando havia uma necessidade do enfrentamento da pandemia, a gente precisava buscar profissionais para poder realizar. Eu lembro em 2017, quando a gente enfrentou a febre amarela, precisou de uma contratação especial para poder atender essas demandas. O número varia de 5 a 5,5, dependendo, podendo estender um pouco mais, mas não ultrapassa isso. Nós precisamos lembrar que Campos já teve entre RPAs e terceirizados na casa de mais de 25 mil. Isso já aconteceu, de 25 mil RPAs contratados na nossa cidade, reduzimos drasticamente esse número para a gente poder atender a nossa população. A gente precisa entender que o RPA de hoje é o antigo terceirizado lá de trás. Pelúcio, Nova Rio, Angels, todas aquelas empresas que deixaram dívidas com esses trabalhadores, né, que não recebiam por parte da prefeitura e que acabaram gerando esse novo modelo de contratação que é o RPA. A gente adoraria, né, poder transformar o RPA em terceirizado, mas a questão financeira nos impede. A gente está falando de um custo. Se a gente tem dificuldade para pagar o RPA com esse custo transformando ele em terceirizado, ele custa pelo menos 2,3, 2,6 a mais, ou seja, muito mais caro do que propriamente o RPA. Então a gente precisa entender todas essas demandas para poder saber. O nosso trabalho, Arnaldo, é conseguir fazer esse pagamento
assim que nós pudermos. O meu compromisso enquanto prefeito é até dia 31 de dezembro desse ano de 2020, ou seja, até o dia 31, a gente vai estar trabalhando para realizar todos os pagamentos que a gente puder, e se Deus quiser, a gente continuando, que acredito muito que a gente vai continuar realizando esse pagamento para poder garantir dignidade a essas pessoas. Muito bem. Só concluir, só se você tem um valor mensal, quanto é o peso de RPA para a máquina administrativa hoje? Esse valor pode estar chegando a 6 milhões, lembrando que o maior custo dessa folha está na saúde, né? Então, o maior custo dessa folha está na saúde, pelo tamanho da saúde que é ofertada na nossa cidade, pelo número de UBS que nós temos, 2 grandes hospitais que nós temos, os vários programas que a gente oferta para a nossa população. Esse é o custo que a gente vem atendendo, porque nós temos verbas especiais da saúde que nos permite esse pagamento direto aos nossos profissionais. Essa é a realidade que a gente vem enfrentando hoje na Prefeitura de Campos. Muito bem. 8h06. Ok, Arnaldo? Ok, Aldir? Desculpa aí. Não, sem nenhum problema. A questão do controle do tempo aqui é só um detalhe que a gente pode ajustar facilmente para que todos tenham os 30 minutos em cada um dos 3 blocos. Esse bloco avançou 1 minuto e a gente desconta no próximo bloco ou até no final do programa sem nenhum problema. Vamos ao intervalo agora, são 8h06. Em instantes, voltaremos com o candidato à reeleição à Prefeitura de Campos, Rafael Diniz, hoje nosso convidado no Folha no Ar, que tem o oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar. Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos.